Canaveral ele é uma faixa de terra do território estadunidense famoso por sua utilização em atividades de pesquisa espacial. Localizado na costa oriental dos Estados Unidos, o Cabo Canaveral está situada na região de Brevard, do estado da Flórida. Sua localidade é reconhecida como Space Coast, já que lá se situa um centro de pesquisas espaciais e uma base da Força Aérea utilizada para o lançamento de naves espaciais. No século XVI, o Cabo Canaveral foi incluído nos mapas náuticos, pois a região se tornara um ponto comum de naufrágios de muitos marinheiros. Foi então nomeado pelo historiador João Ponce de Leão como Cabo de Correntes. São muitas as histórias contadas sobre o Cabo Canaveral e algumas delas ganharam destaque, tais como o relato feito pela escritora Henrietta Carr no seu livro sobre o desembarque do corsário inglês Master John Hawking e seu jornalista John Spark no Cabo Canaveral em 1500. Já o escritor Robert Hanson, em seu livro Memórias da Costa Leste, conta sobre o missionário presbiteriano que viveu entre os índios. Outras histórias, um resumo sobre o colonizador francês de Fort Caroline, Jean Ribault, cujo navio, o Trinity, naufragou às margens do Cabo Canaveral e das partes recolhidas do navio foi construída uma fortificação. Devido aos altos perigos para as navegações, em 1843 foi construído o primeiro farol. Cabo Canaveral é uma faixa de terra do condado de Brevard, na parte costeira oriental do estado da Flórida, nos Estados Unidos. Parte da região conhecida como Space Coast, Costa Espacial, pois lá se situa o Centro Espacial Kennedy Space Center e uma base da Força Aérea, Cape Canaveral Air Force Station. A maioria das naves espaciais dos Estados Unidos rumo ao espaço são lançadas dessa região. A região do leste, denominada de Ilha Melite, é separada do continente pelo Rio Banana, em inglês. NASA, a criação da NASA. Na década de 1950, como resultado da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, deu-se em 1958 a criação da NASA, a partir do NACA. No final de 1957 ao início de 1958, o já existente National Advisory Committee para Aeronáuticas, NACA, começou a estudar no que a Agência Espacial Não Militar implicaria e no qual também seria o seu papel, tendo atribuído a revisão do conceito. Em 1958, NACA organizou um comitê especial de tecnologia espacial liderado por Guy Fortescue. Comitê Especial de Tecnologia Espacial em 12 de janeiro de 1958. Em 28 de julho de 1958, Eisenhower assinou a Lei Nacional de Aeronáutica e Espaço, estabelecendo assim a NASA. Porém, os visitantes só passaram a ser permitidos em 1967 e desde então milhares deles já passaram pelos portões dessa série de lançamentos da NASA, que ainda hoje está em pleno funcionamento. Centro Espacial Kennedy. O Centro Espacial Kennedy, inaugurado em 1962 e renomeado depois do assassinato do presidente Kennedy, ocupa uma área de mais de 56 mil hectares, dos quais os visitantes podem conhecer apenas uma parte. Kennedy Space Center, o espaço onde os visitantes podem
as aventuras da família Robinson no espaço a bordo da nave Júpiter 2, juntamente com o robô B9 e Zachary Smith, interpretado por Jonathan Harris. O Cabo Canaveral começou a ser mundialmente conhecido por suas atividades espaciais no dia 24 de julho do ano de 1950, quando foi lançado o primeiro foguete chamado Bumper 8. Na época, o local foi escolhido por ser o mais próximo possível da linha do Equador, o que permitiria o uso de menor energia possível dada a gravidade reduzida. Os foguetes sempre foram lançados em sentido leste, onde há apenas mar, para evitar acidentes com civis residentes no local. Entre 1949 e 1957 foram realizados vários lançamentos como testes para as grandes conquistas espaciais dos Estados Unidos, e na grande metade do século XX e na vigência da Guerra Fria, como foi o caso do primeiro satélite artificial em 1958, do primeiro voo tripulado em 1961 e da primeira missão tripulada à Lua em 1969. O presidente estadunidense John F. Kennedy foi um grande entusiasta das missões espaciais do seu país e foi um grande investidor e incentivador das missões durante a Guerra Fria, que caracterizou uma constante corrida espacial entre União Soviética e Estados Unidos. O presidente foi assassinado em 1963 e o seu sucessor, Lyndon Johnson, renomeou as instalações espaciais com o nome de Kennedy para homenageá-lo. O Cabo Canaveral então foi chamado de Cabo Kennedy entre os anos de 1963 e 1973. O nome foi restaurado pelo estado da Flórida em 1973 pelo fato de que não houve popularização na nova denominação. Cabo Canaveral é um nome conhecido desde o século XVI, pois a região era famosa pelo grande número de naufrágios. A principal fonte de renda do estado da Flórida vem do turismo. A Flórida é conhecida mundialmente por sua diversidade de atrações turísticas, que atraem mais de 60 milhões deles, vindo de todas as partes do mundo. Essas atrações incluem inúmeras praias. Com clima relativamente ameno o ano inteiro, atraem principalmente os turistas americanos e canadenses no inverno, a Walt Disney World de Disneylândia e grandes atrações no Centro Espacial Kennedy e Forte Canaveral. Outra fonte de renda importante do estado é o cultivo de laranjas. Quase todo o suco de laranja americano é produzido na Flórida.